Gente, esse tema excelente para discutir na semana do Natal, né? Pornografia. Eu sei que você tá animado aí, mas antes de continuar, eu tenho que fazer duas ressalvas. A primeira é que a gente tá vivendo numa época super conservadora e eu não quero ser mal interpretado pelo título desse vídeo. Não existe nada de errado em você querer assistir pornografia. É natural a gente ter curiosidade sobre sexo, sobre o nosso corpo, a gente explorar nossos desejos, nossas vontades sexuais, nossas orientações sexuais. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento sexual e, especialmente na adolescência, isso é super natural, a curiosidade é comum. E a segunda ressalva é que tudo que eu tô falando a seguir também se aplica aos filmes héteros, mas eu não vou entrar especificamente neles porque eles têm uma camada extra de problematização que é a posição da mulher lá dentro, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, então é óbvio que a indústria pornô também reproduz esse machismo, inclusive nos filmes gays. Tanto do ponto de vista ficcional, o que a personagem feminina faz nos filmes pornôs, quanto do ponto de vista profissional, o que as atrizes fazem. E eu não sou um especialista em filme hétero, então a gente não vai tocar especificamente nesse assunto, tá bom? Então vamos lá. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e já dá um like nesse vídeo. Quando você dá um like em um vídeo que você realmente gosta, com temas que te interessam, o algoritmo do YouTube compreende que você quer ver mais daquilo. Então é bom para você, porque ele vai te mostrar mais conteúdo interessante. Para falar sobre a minha relação com filme pornô e por que eu parei de assistir já faz bastante tempo, eu preciso falar da minha adolescência, falar como era filme pornô na minha época. Na minha época, e quando eu uso essa expressão, eu não estou aqui tentando dizer que na minha época era melhor, tá? Eu só estou estabelecendo que ela era diferente e essa diferença é importante. Na minha época, obviamente, não havia internet. Então como é que você via filmes pornôs? Você assistia em VHS, gente, você não assistia nem em DVD, porque eu não sou da época do DVD, eu sou da época do VHS. Quais opções você tinha? Ou você comprava na banca, ou você alugava na sua videolocadora. Videolocadora, se você não sabe o que é como se fosse uma Netflix de tijolo e concreto, porém com uma organização ainda mais confusa dos filmes. Agora imagina, eu sempre fui viciado em filme. Então o povo da videolocadora conhecia a minha cara, eu tava lá o tempo inteiro. Então, pensa como é que foi quando eu decidi que queria começar não só a alugar filme pornô, como filme pornô gay. E tinha uma questão extra aí, né? Hoje você consegue ver lá no Xvideos quais são os temas, o que vai aparecer no vídeo, você dá um preview, seleciona diferentes momentos. Quando você vai numa locadora, meu amigo, você não faz ideia do que você está alugando. Você tem lá a capa, você tem um título sugestivo, e aí os títulos eram hilários, claro, porque eles precisavam indicar a temática do filme. E umas fotos lá na capa, e você falava, tá, isso aqui parece interessante. Era tudo no chute. Porém, os VHS tinham uma característica que hoje eu vejo como uma qualidade nesse aspecto, que é o fato de que você não conseguia acelerar para chegar num ponto específico com muita facilidade. Para você saber o que acontecia no filme, como eram as cenas, você tinha que ver o filme inteiro. E isso era bom porque, por mais que a indústria pornô sempre tenha sido super homogênea na escalação dos atores, né? Sempre muito cara branco, muito cara padrãozinho, heteronormativo, sarado, etc. Quando você assistia o filme inteiro, você entrava em contato com diferentes tipos de transas, de certa maneira. Então você meio que configurava um conjunto maior de possibilidades na transa, né? Do que uma transa poderia ser, digamos. Aí a gente pula para a época da internet. A internet é uma coisa mágica porque agora você pode ter acesso direto ao filme pornô sem ter que conversar com outra pessoa, sem passar por nenhuma vergonha no balcão da locadora ou na banca, enfim. É só você, seu computador, e aí depois apagar o histórico do browser. E por isso mesmo, a internet consegue te trazer, os produtores de pornô obviamente se deram conta disso, conseguem trazer uma quantidade infinita de subgêneros, digamos, de filme pornô, voltados para todo tipo de fetiche e de desejo sexual, não importa quão estranho para os outros possa parecer. Hoje é assim, né? Se você entrar no Xvideos e digitar 3 palavras
randômicas, ele vai achar um filme pornô com aquela temática. South Park tem um episódio maravilhoso sobre isso, em que o Randy fica viciado em Brazilian fart porn. É literalmente isso, tipo, pornô de peido brasileiro, é maravilhoso. Oh, let's get some Brazilian fart porn in there. Oh, that's got it. Oh. E aí, obviamente, no meio dessa pesquisa, você encontra algumas coisas que realmente funcionam pra você, coisas que são muito afrodisíacas, que te excitam demais. E eu comecei a me dar conta de que meu hábito se tornou muito voltado para esses tipos de vídeos especificamente. Isso não seria um problema se eu não tivesse me dado conta também de que durante algumas transas, quando eu estava com alguma dificuldade, ou para começar ou para finalizar, se é que você me entende, eu simplesmente pensava nesses vídeos e eu percebi que a minha relação com os filmes pornôs estava sendo ultra funcionalista. Esses vídeos estavam simplesmente cumprindo uma função na minha cabeça, que era me ajudar a gozar, por exemplo. O problema é que você começa a reduzir o sexo a uma receitinha de coisas que você faz e de fetiches que você aborda, que você executa, para chegar num resultado final. E não é isso, gente. Sexo não é isso. O sexo é uma atividade exploratória. Você não sabe o que você está fazendo, especialmente com um novo parceiro, e você tem que se permitir a liberdade de explorar, de descobrir o que funciona para aquela pessoa, o que funciona para você e o que funciona para você com aquela pessoa ou aquelas pessoas. A graça da coisa toda não é o final, é o meio. E no meu caso, o começo também. Inclusive, a graça é também fazer as coisas erradas, gente. Isso é importante, você não levar sexo a sério, fazer coisas que, principalmente com um parceiro novo, você está descobrindo ainda, você não sabe o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Um pouco dessa surpresa, um pouco do inesperado e um pouco do improvisado é o que dá de fato, dá molho na coisa. E, além de tudo, somando alguns anos de terapia, eu comecei a entender que certos elementos que eram muito importantes para mim no sexo, um filme pornô, um vídeo pornô, nunca conseguia simular. Eu dificilmente me classificaria como um cara romântico, mas intimidade e conexão com o cara quando eu tô transando é uma coisa muito importante para mim no sexo. E imaginação também. E isso são duas coisas que os filmes não conseguem simular. Mas esse condicionamento é uma coisa tão forte, tão poderosa, que mesmo depois de muito tempo sem assistir filme pornô, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Há algum tempo atrás eu me envolvi com um cara que no primeiro encontro me disse, olha, eu não gozo, tá? É uma coisa biológica, eu só gozo quando eu mesmo me masturbo numa posição muito específica. Então assim, não encana, eu não vou gozar, mas tá tudo bem. Eu falei, beleza, né? Vamos nessa. E aí fomos, transamos, tal, não sei o que. Ele de fato não gozou, beleza. E a gente, na verdade, continuou se encontrando. Rolou uma coisa mais a longo prazo. E aí beleza, continuamos transando, tal, até que em dado momento, né? A soberba do ser humano, eu pensei, esse cara ainda não gozou. Tem alguma coisa errada. Eu vou ser o cara que vai fazer este fulaninho gozar, né? A empáfia da criatura. E aí fiquei o quê? Encanado naquela missão, né? Vamos lá fazer essa pessoa gozar. E aí assim começa aquele sexo, né? Sexo, ou é sexo maratona, ou é sexo Circo de Soleil, que você pendura no teto, vira de ponta cabeça, etc. Ou tinha os momentos que eu dizia que parecia que eu tava... Sabe no filme quando os bandidos querem abrir um cofre e aí tem uma sequência de coisas que eles têm que fazer? Eu tava tipo isso, eu percebia no sexo que eu tava tipo, se eu lamber esse mamilo no sentido horário, pegar no pinto dele, roçar minha coxa, soprar no pescoço, ele tá gemendo mais. Não, então se eu girar no sentido anti-horário e na verdade lamber o sovaco e passar a mão na bunda, ele tá gemendo menos, enfim. Achando que é tipo, sei lá, eu tava aplicando o código Konami no menino, entendeu? Tipo, frente, trás, AB, AB. E óbvio, nada disso tava dando certo. E depois eu parei pra pensar. Cara, esse cara tá me dando todos os outros indícios de que ele tá gostando. Ele tá gemendo, ele tá se contorcendo, ele fala que tá gostando, ele volta pra gente transar mais. Então por que eu tô encanado em fazer ele gozar? Por que eu acho que essa é a única prova de que essa pessoa realmente está gostando do sexo?
E eu meio que só fui me dar conta disso, a resposta para isso, tempos depois, assistindo uma série na HBO chamada The Deuce, e que fala sobre a Nova York dos anos 70 e 80, especialmente a área da Times Square, que ainda era muito tomada pela prostituição, pelos bares, lojas de artigos pornográficos, vídeos, cinemas pornôs, enfim. E ele acompanha vários aspectos dessa boca do lixo, digamos, de Nova York. A série é criada pelo David Simmons, que é um cara que sempre discutiu grandes questões antropológicas e sociais urbanas a partir de vários personagens. Ele fez isso com The Wire, que é uma outra série muito premiada dele. E aí, um dos aspectos dessa série é que eles exploram a indústria pornográfica, o surgimento da indústria pornográfica. Ali que eu me dei conta por que a gente encanou em ver a pessoa gozar. Na época, era uma grande concorrência esses filmes pornôs. Era muito fácil de fazer, dava muito dinheiro, então todo mundo entrou na farra. Então as produtoras tentavam achar diferentes maneiras de estabelecer que o produto dela era diferente, tinha alguma atração extra. E nisso, uma das opções era encontrar atores muito bem dotados. Quem não encontrava atores muito bem dotados, o que fez? Começou a arranjar próteses penianas. O ato de gozar fora do corpo, e aí geralmente no corpo da mulher ou no corpo do outro parceiro sexual, enfim, ele existiu para provar on camera, na frente da câmera, que o cara tinha um pinto que era de verdade e que ele tinha sentido tesão na transa. A transa tinha acontecido de verdade, não era só edição e uns gemidos e barulho, trilha sonora e beleza. Eu aposto contigo que antes da indústria pornô não havia esse peso no nosso imaginário sexual da humanidade como um todo em relação a ver a outra pessoa gozar, ejacular explicitamente, ou ejacular no corpo de alguém, ou ejacular fora, você vê a pessoa gozar. A gente criou essa necessidade, criou esse tesão, criou esse fetiche em torno disso por causa dos filmes pornôs. Porque se você parar para pensar biologicamente, o que faz sentido, evidentemente, a ejaculação acontece dentro do corpo, né? Tá havendo uma penetração. Mas os filmes criaram essa necessidade, criaram essa identidade, criaram essa imagem e a gente está reproduzindo. Essa questão também está intimamente ligada ao fato de que a indústria pornô e a nossa vida, a nossa sociedade no geral é super falocêntrica, né? Tudo que é mais importante é o pinto. O pinto é a coisa mais importante. Então, sim, a pessoa tem que gozar, sim, o pinto tem que estar duro o tempo inteiro, sim, tem que haver uma penetração, senão não é sexo. E nada disso é verdade, gente. Nada disso. Se você tiver uma longa experiência sexual na sua vida, um longo histórico sexual, você vai ver que existem transas boas de todos os tipos, todos os formatos, com ou sem penetração, com ou sem o cara gozando no final, com ou sem ele ficar duro o tempo inteiro. Existem várias maneiras de você ter prazer, não existe uma lógica, não existe uma receita. E foi para me afastar dessa noção de receita que fecha a nossa visão que eu meio que parei de ver filme pornô. Hoje eu não consigo ver nem graça em filme pornô, eu acho muito simulado e muito bobinho e muito ingênuo, muito falso, e muito distante do que eu quero pra mim. Então a grande questão que eu tô levantando com esse vídeo não é uma cruzada contra os filmes pornôs, pare de ver filme pornôs. Eu acho que é sobre o uso saudável de filmes pornôs. Será que ele está orientando demais a sua percepção de como o ato sexual tem que acontecer? Eu acho que é uma coisa que vale a pena você se perguntar. E é muito triste pra gente também, porque nós, como gays, a gente tem um conjunto de referências sobre transas muito restrito. Agora que a gente está começando a ver transas em novelas, filmes, etc., que não sejam necessariamente sexualizadas, né? São transas de casais que se amam, enfim, transas um pouco mais realistas e etc. Então, uma grande parcela da educação sexual, a etiqueta de cama de muitos gays veio dos filmes pornôs. E isso pode ser uma coisa problemática, especificamente para as gerações mais novas que entraram em contato com os filmes pornôs já dentro da internet e com todas as facilidades que a internet tem de você cortar cena, adiantar certas coisas, ir para certos pontos específicos ou escolher certos temas específicos. Tudo isso vai afunilando o que você pode fazer, o que você pode descobrir, o que você pode gostar, o que você pode explorar. Eu não sei se esse é o seu caso,
Mas, de qualquer maneira, eu queria compartilhar minha história para estimular esse debate, para fazer você pensar. Esse é um assunto muito rico, também é um assunto que eu sei que é super constrangedor para algumas pessoas. Eu espero que você se sinta à vontade para ver esse vídeo sem nenhum problema e principalmente para conseguir compartilhar e comentar aí embaixo, dizer como é a sua relação com os filmes pornôs e se você já teve alguma percepção parecida com a minha. E no mais eu te digo que se você gostou desse tema, se você gostou como eu abordei, se você tem interesse em mais debates, discussões e desabafos da cultura LGBT, eu produzo vídeos novos toda terça-feira. É só se inscrever e ativar o sininho. Aliás, um recadinho para as próximas semanas. A terça da semana que vem é véspera de Natal e a outra é véspera de Ano Novo. Então, excepcionalmente, os vídeos vão sair na quarta-feira, tá? Porque se eu colocar na terça vai ter zero audiência e ninguém vai querer ficar olhando minha fuça enquanto está rolando a ceia de Natal. Então eu te vejo no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.